Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer um tema que muita gente fala, mas é muito pouco entendido, que é a lei da atração. Você sabe o que é a lei da atração? Você sabe exatamente como ela funciona? Ela funciona ou não funciona? E quando não funciona, o que será que está acontecendo? Como é que você atrai tudo isso para sua vida? Como você expele? Eu vou te dar passos simples para você entender como aplicar ela na sua vida e como fazer isso acontecer. Então tá bom? Vamos comigo? Deixa seu like aqui embaixo, comenta, curte o nosso canal e ativa as notificações para você receber vídeos novos sempre que você quiser. Me fala o que você tá achando, eu adoro ler todos os comentários, os inbox. Muito obrigada por todas as mensagens que chegaram até agora, tá bom? Então vamos pro vídeo de hoje. Vem comigo! Vamos começar falando sobre a lei da atração. A lei da atração é uma das 12 leis universais da nossa experiência humana e eu quero trazer um pensamento para vocês aqui. Tudo que existe, nós enxergando, não existe isso, né? Toda a matéria que existe. A lei da atração é uma das 12 leis universais da nossa experiência humana. O que eu quero trazer aqui como principal? Tudo, exatamente tudo que existe, toda a matéria que existe no nosso universo é energia pura. E para vocês entenderem melhor, eu quero que vocês pensem no sistema que vocês têm, né? O sistema digestivo, por exemplo. E eu quero que vocês peguem um órgão desse sistema digestivo, por exemplo, o estômago. Pensem no estômago. Quando a gente vai olhando esse estômago no microscópio, a gente vai vendo tecidos celulares. Dentro desse tecido celular, nós vamos encontrar a célula, ou as células, né? Se a gente pegar uma única célula e a gente ir olhando, afunilando, aprofundando no microscópio para enxergar o que tem nessa célula, a gente vai encontrar as organelas, né? Você já deve ter estudado isso na escola, só relembrando aqui para a gente entender. Dentro das organelas, as mitocôndrias, enfim, vai afunilando um pouquinho mais, nós vamos encontrar as macromoléculas, né? Dentro dessas macromoléculas, se a gente afunilar mais um pouquinho, afunilar que eu falei, aprofundar nesse microscópio, aumentando essa lente para a gente ver o micro, a gente encontra a própria molécula. Quando a gente vê a molécula, a gente vai um pouco mais fundo, a gente vê o átomo, né? E aí, dentro desse átomo, a gente vai achar as subpartículas, né? Ou as subpartículas. E aí a gente vai afunilar mais um pouco e a gente vai quebrando todas essas partículas, essas subpartículas. E o que a gente vai encontrar? Energia. Energia pura. Então percebe que quanto mais os cientistas, qualquer coisa que se você fizer, cadeira, mesa, nossos órgãos, não importa. Qualquer coisa que você for afunilando para tentar descobrir o que é, você vai quebrando essas partículas até você encontrar energia. Então, a gente pode dizer que tudo no universo é energia. Quando alguém me pergunta, Jéssica, como é que prova a energia? Eu devolvo com uma pergunta. Eu quero que você me mostre um estudo científico que prova que a matéria existe, que existe o concreto. Me mostra um estudo que chegou à conclusão de que o final de tudo não é energia. Não existe. Tudo é energia. Partindo desse princípio, eu quero que vocês entendam que o nosso corpo, os nossos pensamentos, a nossa emoção geram energia também. Apesar da gente não ver o que acontece no nosso pensamento, nas nossas emoções, a gente não enxerga, são produzidas ondas, frequência. E essa frequência, ela emite para o universo, ela expande, ela não fica somente dentro da nossa mente, como alguns pensam. É um campo vibratório de energia com ondas que, quando nós emitimos, ela sai, né? Então, eu quero que você imagine, quando você tá num lago ou num rio, quando você joga uma pedrinha assim, ela vai batendo na superfície da água, ela não vai formando ondas. É mais ou menos isso que acontece com cada emoção, com cada pensamento que a gente tem.
essa lei universal da atração, ela surge dentro de pensamentos e emoções. Então eu quero que você imagine que se você tem pensamentos positivos, as ondas que você emite são positivas. Se você tem pensamentos negativos, as ondas que você emite são negativas. Como tem essa questão do retorno, que além da atração, uma das outras leis é a lei da ação e reação, tudo que você emite volta. Então, quando você tem pensamentos negativos, aquilo que retorna do universo é a confirmação de que aquele negativo que você pensou e criou existe e é real. Quando você emite ondas positivas, aquilo vai para o universo e devolve para você, confirmando que aquilo tudo que você acredita positivo também é real. Então, eu quero que vocês façam, junto comigo, uma comparação aqui. Eu quero que vocês imaginem um fazendeiro que ele tem um terreno bem amplo e bem fértil. Não importa o que você plantar ali, vai crescer e vai florescer, ok? Imaginem que ele tem 2 sementes. Uma semente de milho e uma semente de mamona, sabendo que a semente de mamona é venenosa e altamente imprópria para o consumo humano, tá? Não dá para consumir a mamona. Suponha que ele tem essas 2 sementes e aí ele resolve plantar essa semente, tá? Imagina que essas 2 sementes elas floresçam, elas cresçam, né? Elas ficam fortes, elas crescem nas suas devidas proporções, pensando que uma ela foi plantada num lado do terreno e a outra foi plantada no outro lado do terreno, certo? Após algumas semanas, as 2 crescem, têm o seu potencial de vida, o seu potencial, a quantidade que elas conseguem crescer, florescer e fortificar, certo? A mesma coisa funciona com a nossa mente, conosco, né? Nós temos um espaço gigantesco em branco na nossa tela mental, que de acordo com o que a gente planta ou não, a nossa mente, como aquele terreno adubado, não faz diferença entre qual é a semente que nós plantamos, se é negativa ou se é positiva. Ela recebe aquilo e dá sequência naquilo. Deixa aquela semente florescer, aquele pensamento e aquela emoção florescer, né? Então a nossa mente é a mesma coisa. Então é muito importante você saber escolher com sabedoria todos os seus pensamentos diários. Tipo, como já é falado, como um dito, uma sequência, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, sem distinção, né? E aí vem uma pergunta que fazem muito. Então quer dizer, Jéssica, que se eu pensar positivo, tudo será bom na minha vida? Eu vou atrair tudo de bom pra minha vida? Seria ótimo se fosse assim, não é mesmo? Mas não é assim que acontece. É muito mais complexo que isso. E eu vou te ajudar a entender um pouco mais isso daí no decorrer desse nosso estudo, né? Dessa nossa reflexão. O que na verdade acontece, assim como a situação do fazendeiro, se a gente voltar um pouquinho, entender, ele tinha 2 sementes para plantar, né? E elas simplesmente nasceram elas não simplesmente apareceram depois de 2 semanas. Ele teve que fazer o plantio, ele teve que regar, ele teve que cuidar do ambiente, ele tinha que ver se tinha praga, se tinha inseto, se tinha energia solar suficiente, se não tinha água demais, se não tinha água demais. Tudo isso ele teve que observar. Então, assim como nós, né, como funciona na nossa vida, como funciona na nossa mente, nós também, não adianta você pensar positivo e desejar que as coisas aconteçam na sua vida, um novo emprego, um novo carro, uma família, uma situação financeira, uma viagem, um amor, um relacionamento melhor. E não adianta você não fazer a sua parte, assim como o fazendeiro. Você ir tirando aqueles pensamentos negativos do meio do caminho que vão surgindo, os obstáculos que vão aparecendo, você vai selecionando, você vai entendendo como que você vai ultrapassar aquilo, como que você vai fazer. E um exemplo que eu gosto muito de falar para essa nova era que nós estamos vivendo, dos seres índicos e cristalinos, para quem nunca ouviu falar disso, eu vou dar uma pincelada só para vocês se situarem e entender mais ou menos. Quem já ouviu vai ficar muito claro, muito específico isso que eu tô falando. Mas existem seres de outras orbes, muito mais sábios. Eu não tô falando só de inteligência, eu tô falando de sabedoria, né? De tecnologia, de conhecimento, de amor.
E muitos desses seres estão vindo para o planeta Terra, reencarnando no planeta Terra, para ajudar na nossa evolução, no nosso progresso, enfim. Esses seres já vêm há um certo tempo, mais ou menos, já vem há um tempo antes, mas está vindo com mais frequência depois do ano 2000. E esses seres índicos, cristalinos, como a gente chama, são extremamente inteligentes. Só que atualmente eles já são os adolescentes ou os adultos, os jovens adultos que a gente fala, da minha idade, mais ou menos de vocês que geralmente estão assistindo, entre uns 18 e 40 anos, mais ou menos, dependendo de qual é o ano que nasceu, a classificação, enfim. Esses seres são extremamente inteligentes. Veio uma leva de espíritos para quebrarem conceitos da nossa sociedade, né? Para trazer o novo, para repensar aquilo que vinha se repetindo há muito tempo. Então, antigamente, quando alguém mais velho falava alguma coisa, os outros respeitavam cegamente aquilo que estava sendo passado. Essa nova geração de índicos que veio há um tempo atrás, veio para falar assim, você tá me falando isso, mas você faz aquilo que você fala? Se você não tá fazendo aquilo que você tá me falando para fazer, eu não vou respeitar, eu não vou cumprir, eu não vou dar ouvidos. E aí isso foi interpretado como uma educação, como uma geração que responde, que não respeita os mais velhos, mas eles vieram justamente para trazer essa mudança de eu não vou respeitar aquilo que não se faz respeitável. E veio trazer novos conceitos para repensar que não basta falar, é preciso viver aquilo que se fala, né? Então, se o pai ou a mãe quer ser respeitado, que se faça respeitável. E ele veio quebrando essas barreiras da sociedade, teve alguns problemas nas empresas também, que não seguia ordens específicas, falava, você não faz sentido isso, não se adequa a mim, eu quero algo melhor, eu quero buscar algo melhor. E as empresas foram melhorando também, se adaptando para atender esses novos jovens inseridos na sociedade que no começo meteram pau, falaram que eram insatisfeitos, que não queriam nada com nada, mas as empresas estão ficando mais maleáveis, foram ficando mais criativas, estão ficando mais dinâmicas, o que trouxe um ganho para a sociedade. E os cristalinos vêm com mais um ensinamento, com mais amor para fazer a construção daquilo que os índicos já vinham quebrando, destruindo e refazendo. E existe uma série de outros que vêm por aí para fazer também essas mudanças, tá? Mas o que eu quero chamar atenção aqui dentro do nosso tema é que esses seres, muitos deles, quando reencarnam aqui, passam pelos os véus do esquecimento, eles acabam querendo que a vida aconteça do jeito que eles querem, só que eles estão no sofá lá esperando eles serem descobertos, né? Então, eram seres extremamente incríveis, mas eles estão lá no sofá da casa achando que alguém vai bater na porta deles e vai falar, olha, eu sei que você é incrível, alguém me disse, você não quer trabalhar para mim? Isso não vai acontecer. Você precisa fazer um movimento. Então, o que eu tô falando aqui é não adianta só o pensamento positivo, não adianta só plantar, ser incrível, ser genial, ser fantástico dentro da sua cama, do seu sofá, da sua casinha, que você não vai ser descoberto assim. Você precisa mostrar o seu valor ao mundo. Colocando esse ponto, a gente vai seguindo para entender ainda mais essa lei da atração, tá? Então, tudo começa com um objetivo. Qual é o objetivo que você tem, né? Uma pessoa que não tem um objetivo fixo, ou que ainda não decidiu, que ainda não escolheu, nada de errado. Às vezes ela é uma pessoa que vai deixar a vida escolher por ela. Mas eu estou falando de pessoas que, se atraíram por esse tipo de tema, que é a lei da atração, elas querem fazer alguma coisa acontecer na vida delas, certo? Então eu tô falando com pessoas nesse perfil. E essas pessoas precisam ter objetivos fixos na cabeça, se elas querem realmente atrair alguma coisa para a vida delas, né? Então tem que saber para onde ir, aonde quer chegar. Porque se não souber, dificilmente vai colher um resultado. Se você não sabe o que você está plantando, como que você vai saber qual vai ser a colheita? Né? É um enigma. E quanto tempo vai demorar? E como cuidar daquela terra? Que tipo de pragas vai ter se você não sabe o que foi plantado? Você não sabe o que vai ser, quais os obstáculos nesse meio do caminho. Quando eu digo objetivo, eu estou me referindo não aos seus desejos viscerais, né, que a gente fala. Não é simplesmente eu quero porque eu quero.
eu quero porque vai me satisfazer os meus ímpetos mais inferiores. Eu tô falando de desejo da alma, eu tô falando aquilo que você quer 100%, que a sua alma pede, que você realmente deseja, que você busca aquilo incessantemente, né? Esse objetivo por exemplo, um sonho de infância, uma vontade, uma sensação do que você precisa fazer aquilo por alguma razão maior que você desconhece. Não importa o que seja, tá? Quando temos esse objetivo, esse sonho em mente, isso se torna o nosso foco principal. Tudo nos leva àquela direção. É a razão pelo qual nós acordamos todos os dias. Né? É um propósito maior, é a nossa razão de viver. E quando a gente tem isso como uma fonte maior, não só um desejo, porque qual que é a diferença aqui, gente? Quando é um desejo, o desejo passa. Você tem aquela vontade, aí depois você, não quero mais. Uma motivação, uma razão de existir, algo que realmente seu coração pede, que é aquilo que sua alma deseja, não passa. É uma vontade que não passa, é aquilo que realmente está dentro de você, que você quer, que você busca, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Voltando ao exemplo do fazendeiro, vamos pensar assim. A intenção daquela pessoa era plantar aquelas sementes para ter determinados frutos, certo? O fazendeiro, ele fez de tudo o que estava a seu alcance no primeiro momento para que esse objetivo fosse alcançado. Ele plantou, ele olhou, ele regou, ele separou uma coisa da outra, ele tirou as pragas. Então, vamos supor que no meio desse tempo houve uma seca, né? E nessa seca, houve uma seca ou houve muita chuva. Uma dessas duas, vamos colocar dois extremos, tá? Ou houve uma infestação de insetos, por exemplo. São eventos que aquele fazendeiro não teria controle nenhum. E existem situações na nossa vida que nós não temos esse controle, né? A mesma coisa do fazendeiro. Porém, se a intenção, o objetivo de vida for aquela colheita, for aquele ponto específico, isso estiver muito claro para você, se for seu sonho, se for sua meta de vida, você teria, quando isso acontece, que está fora do seu controle, você vai começar a pensar em alternativas, formas como você vai lidar com aqueles obstáculos que chegam, com aquele problema que você vai ter que enfrentar, que num primeiro momento estava totalmente fora do seu controle, do seu alcance, mas às vezes você vai ter que fazer alguma coisa para diminuir o impacto do estrago, dar uma desviada na rota para depois você voltar para sua concretização. Sempre o desvio da rota também é com o objetivo de chegar no objetivo, entende? É o objetivo de chegar no objetivo, de chegar na sua meta, de atingir aquilo que você quer. Então, a mesma coisa, as mesmas coisas acontecem com os nossos objetivos. Nós imaginamos como vamos chegar até lá e vamos começar a trabalhar para ir de encontro com aquilo. O que eu tô fazendo? Eu tô pegando a minha energia, eu tô colocando a intenção na minha energia, eu tô plantando aquilo, eu tô traçando uma meta para chegar naquilo. Percebe o quanto de energia eu tô desprendendo para fazer isso? Então eu tô desprendendo, coloquei a intenção. Porque também tem gente que vai desviando totalmente a intenção. Aqui eu tô falando de foco de 100%, objetivo 100%. Você tem que ter claro aquilo, o objetivo. Como eu vou chegar até lá? Eu traço um plano, uma meta. As coisas que vão acontecendo fora do trajeto, eu vou lidando com elas. Eu vou vendo como fazer para lidar com aquilo. E o que pode acontecer? Quando acontecem essas coisas fora do nosso planejamento, pode acontecer dois impactos totalmente diferentes em busca do nosso objetivo. Quando a gente tem um objetivo e acontece alguma coisa, podem acontecer duas coisas. A primeira coisa é ficarmos totalmente desanimados. Nós não entendemos o porquê daquela situação. E aí entra o primeiro baque que eu chamo, né? Nós começamos a nos questionar. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu bem agora? Não faz sentido. Eu trabalhei tanto, eu trabalhei duro, eu trabalhei pesado para que isso ocorra dessa forma. Eu já havia planejado tudo de forma correta. Por que isso acontece? Algumas vezes esses acontecimentos nos desestabilizam, né? De tal forma que a gente acaba desistindo, né?
E aí eu quero só pontuar uma coisa aqui pra vocês, que a gente não vai entrar exatamente nesse assunto, mas só pra pontuar, porque tem gente que me pergunta assim, Jéssica, mas como é que eu vou saber o que é obstáculo e quando é um karma? E o que exatamente é isso na minha vida, né? Vamos entender aqui na lei da atração, o karma é muito diferente de obstáculos, tá? O karma, ele pode ser um obstáculo a ser ultrapassado, mas como que acontece? É algo pré-determinado. Olha, vamos supor que você teve muito dinheiro em outra vida, tá? Uma outra existência, você teve muito dinheiro e você não soube usufruir desse dinheiro. Você deixou o seu ego, a sua vaidade tomar conta de tudo isso. Você abusou, pisou nas pessoas, fez várias coisas com esse dinheiro e você não soube usufruir. Não é castigo, mas numa outra situação, você vem com menos condições financeiras, com uma condição financeira um pouco desfavorável, onde você tem que lutar muito para conseguir uma coisa que aparentemente seria simples, né? Porque você não deu valor e tudo mais, tem um aprendizado aí, não é um castigo, é um aprendizado que tem aí. Só que as pessoas me perguntam, Jéssica, então eu posso esquecer a lei da atração, porque não vai acontecer comigo. Então, já que eu tenho esse karma aí, esquece, lei da atração não vai funcionar. Não é bem assim. Uma vez eu perguntei isso para um mentor e ele me trouxe a seguinte mensagem. Toda vez que a pessoa tem uma intenção clara, tem um objetivo, vamos supor nesse caso que continue com o objetivo que é a da situação que eu trouxe. Vamos supor que você queira ter muito dinheiro e você tem um karma, então tudo é muito difícil na sua vida, você tem que lutar muito para conseguir. E vamos supor que tenha uma questão karmática aí, tá? Os mentores trouxeram o seguinte: se você está nessa situação, precisa avaliar e ver qual é a sua intenção de ganhar dinheiro nesta vida. Qual que é a intenção? Qual é a razão pelo qual você quer ter dinheiro agora? Se a razão for somente para o seu benefício, somente uma questão de vaidade, uma mesquinhez, um egoísmo, eu quero ter mais conforto, porque o dinheiro vai facilitar minha vida, porque eu quero ajudar os meus, né? Meu filho, minha mãe, meu esposo, as pessoas só ao meu redor, só ao meu ninho. Qualquer coisa desse tipo, o que vai estar sendo avaliado aí? É avaliado que sua intenção continua sendo egoística, né? Então talvez você tenha que passar por um período maior, ou quem sabe uma vida inteira, lutando por aquilo para você entender o quanto o dinheiro é importante, é valoroso também, como uma energia que deve ser acolhida, né? Como uma questão que deve ser valorizada, que poderia ser muito melhor aplicada e usada para ajudar as pessoas. Aí você vai falar, Jéssica, não, mas eu quero dinheiro porque eu vou ajudar muitas pessoas. Eu vou fazer tanta coisa, eu vou ser caridosa. Só que falar só não adianta. A avaliação, é possível deixar aquele karma, desbloquear, desfazer aquele karma, quando a sua intenção é vibracional, é espiritual, é interna, é energética. O seu coração, não importa o que sua mente pensa ou o que sua boca fala, importa o que de verdade está no seu coração, né? E no seu coração é um poder divino que entende a sua intenção. Então, se a sua intenção é não, eu quero conseguir esse dinheiro, porque se eu conseguir, eu vou facilitar com certeza a minha vida, vou ter um conforto, mas sem dúvida nenhuma, meu propósito maior é porque eu vou conseguir entregar uma mensagem, eu vou conseguir abrir uma empresa, eu vou conseguir empregar muita gente, eu vou conseguir ajudar muitas famílias. Se eu tiver dinheiro, pode ser que eu vá numa missão, uma questão missionária, me dedique 100% a isso, sem me preocupar com ficar trabalhando todo dia na mesma situação, no emprego que eu não gosto, eu vou me dedicar a isto. Mas isso não é só com a cabeça e com a fala, é a sua intenção de dentro do seu coração. E isso é avaliado, né? Então, só pra gente pontuar aqui, é possível sim você ultrapassar algumas barreiras do karma quando a intenção é verdadeira, de vibração. Tudo isso é avaliado e se essa sua intenção não é boa só pra você, mas é boa para o todo,
várias pessoas envolvidas, várias circunstâncias, várias situações, se isso que você quer se encaixa no quebra-cabeça do todo, é te dado, é te concedido essa potência, essa energização para você conseguir aplicando essa lei da atração para você conseguir aquilo que você deseja, tá? Seguindo os passos óbvios, que é o processo todo da lei da atração, que não é simplesmente pensar e vir, é tudo isso que eu tô te explicando. A segunda coisa é quando começamos a perceber que aquele evento aconteceu por algum motivo. Então, por exemplo, isso aconteceu porque eu tinha algo para aprender com aquilo. Então, por exemplo, não veio exatamente o que você queria, não aconteceu, ou veio uma situação que fugiu ao seu controle, mas você tem um foco, você tem um objetivo. E aí você começa a se perguntar, em vez de você desistir. Você não desistiu, mas você começa a se questionar. O que eu tenho que aprender com isso, né? O que essa situação tá me trazendo? Que habilidade, que eu tenho que criar, que habilidade eu tenho que adquirir para mim ser mais experiente no futuro, né? Para talvez criar algo que facilite a minha jornada, alguma coisa que eu tenho que aprender aqui que vai ficar muito melhor para quando eu chegar lá no meu objetivo, ou algo que está me preparando aqui para mim chegar melhor naquilo que eu pedi, né? Então, a gente chama isso de stepping stones, que vem falar que as pedras que caem no seu caminho, que seriam obstáculos, é como se você, em vez de jogar essa pedra fora, esse obstáculo fora, você vai usá-lo como um degrau. Você vai aproveitar aquilo para você construir pedra em cima de pedra para você ir fazendo a sua caminhada, a sua jornada. Então pense que você precisa alcançar algo que às vezes está fora do seu controle. E os únicos recursos que tem à sua volta, no seu mundo, são essas pedras, né? E você constrói uma base alta com base nessas pedras. Então, pessoas que não querem chegar em algo e não querem obstáculos, não querem pedras no meio do caminho, é uma ingenuidade. Porque ela poderia aproveitar esses obstáculos, porque é eles que vai fazer ela dar um passo a mais, um degrau mais alto para chegar onde ela quer, certo? Então, essa é uma perspectiva que poucos conseguem entender, né? Então, você pede para ser um grande líder, por exemplo, e aí aparecem várias pessoas extremamente complicadas no meio do seu caminho, né? Pessoas difíceis de lidar. E um bom líder vai precisar do quê? Lidar com pessoas difíceis, lidar com pessoas de diferentes formas. Então, você tem que agradecer que o universo te trouxe essas situações, essas pessoas, porque com elas você vai aprender a ser um líder melhor e chegar no líder melhor. O líder melhor não vai vir com um estalar de dedos, entende? Então, não importa o que aconteça, você vai entender aquilo como um aprendizado. Você vai ser grato por aquilo que chega no seu caminho, sendo bom ou sendo ruim. Você transforma aquilo em combustível, um fogo que queima e abre todo o caminho que você precisa para chegar onde você quer. E é aqui que a lei da atração começa a fazer sentido para nós. Quando temos um objetivo bem claro, quando temos um pensamento, uma intenção colocada junta, com uma meta, com um planejamento, nós trabalhamos duro para alcançar esse objetivo, independente do que aconteça, dia e noite. Você pode ser a famosa coelhinha que vai rápido, que vai fazendo, ou você pode ser aquela tartaruguinha que vai mais devagar, mas no final chega lá. Não importa, não existe o jeito certo, contanto que você tenha em foco aquela recompensa final. E todas as situações que chegam para agregar, ensinar, te desenvolver, para facilitar o caminho, não para te prejudicar, te derrubar e te impedir. É diferente, é uma percepção de mundo completamente diferente. E a nossa metodologia que eu venho trazer, a nossa visão de mundo, é perspectiva que transforma. E mudando a sua perspectiva, você consegue aproveitar melhor o caminho. Então perceba, a lei da atração, ela funciona assim, tá? Ela funciona, eu diria que 100% dos casos, aplicando todas essas variáveis que eu tô trazendo para vocês, né? Essas percepções que eu tô trazendo para vocês.
Você vai toda vez que você tem tudo isso que eu tô te falando, você vai atrair para si, lembra que eu falei lá de energia, lá atrás, que tudo é energia? Quando você tem isso muito bem focado, essa meta, você vai começar a atrair para si moléculas de energia, né? Que vão se aglomerando para conseguir trazer para a materialização, pro plano físico, aquilo que você pediu. Já que nós somos formados de energia, nós somos igual ímãs, nós somos elétrico-magnéticos. Energia que vem da Terra, energia elétrica que vem do espírito. Essa junção traz um magnetismo, um imã dentro de nós, que vai atraindo para o nosso campo tudo aquilo que nós vibramos, que é uma junção do pensamento e do sentimento, com uma intenção, certo? E tudo isso, como eu expliquei anteriormente, situações que serão benéficas para o seu desenvolvimento profissional e vai te preparar para o seu objetivo, aquele objetivo que você tanto pediu, tá? Porém, nós temos uma responsabilidade de entender esses sinais que foram passados através de situações ou eventos, sendo bons ou ruins. A percepção é totalmente nossa. Então, ninguém é responsável por te trazer, olha, isso foi bom, isso foi ruim. Isso é uma coisa que nós temos que internalizar e ter dentro de nós. Porque essa percepção deixa bem claro, quando a pessoa não tem essa percepção, o que acontece? Ela olha e fala assim, eu não consegui. Esse negócio de lei da atração é tudo bobagem, não funciona. Quando, na verdade, ela não entende o mecanismo completo da lei da atração. Ela não tá nessa aula, né? Ela não tá nessa aula para entender quais são os pontos que envolvem esse mecanismo da lei da atração. Quando as pessoas não entendem como isso funciona, elas desistem no primeiro obstáculo, né? O que, na verdade, esse obstáculo seria a lição primordial. Aquilo que ela precisa passar para ela atingir aquilo no futuro, né? E ela não entende, então não fica claro para ela. Ela vai sair falando para todo mundo, eu sou prova viva que a lei da atração não funciona, tudo isso é bobagem. Sem entender que aquela lição que ela parou, que ela desistiu, era fundamental para ela chegar onde ela queria, né? Chegar no objetivo que ela tanto almeja. Claro que você não vai alcançar todos os seus objetivos assim, não é simples assim. Então, algumas pessoas ouviram falar vagamente e tentam aplicar de qualquer jeito e aí não funciona e a pessoa, né, desiste, fala que não funciona. Ou simplesmente a pessoa, por ignorância, falta de conhecimento, falta de clareza, não entende como funciona e ela funciona, ela existe, né? Nós sabemos que isso acontece, eu tive provas de que isso acontece até na minha vida e é uma coisa que funciona, você aplicando ou não. A gravidade é uma coisa que sempre existiu, concorda? Ela tá aqui, mesmo nós não enxergando, mesmo nós não podemos ver a gravidade. Mas foi alguém lá e descobriu, né? Percebeu. E aí trouxe numa forma lógica, coerente, que o nosso mental conseguisse captar e entender como aquilo de fato funcionava. E aí, dali pra frente, passou a existir como uma verdade. E aí todo mundo, é óbvio que a gravidade existe. Do mesmo jeito que eu tô te falando, é óbvio que a lei da atração existe. Só que você tem que entender como essa dinâmica funciona, porque ela já funciona, você entendendo ou não. Ela já funciona tanto para o negativo quanto para o positivo, seja lá o que for. Então, o mesmo ocorre com todas essas leis universais e a lei da atração é uma dessas leis que funciona você querendo ou não. Aí você vai me perguntar, tudo bem, Jéssica, eu já entendi que ela funciona, você me explicou, agora eu preciso aceitar, aprender os sinais que são enviados para o universo, como aquela pedrinha que eu falei para vocês que vai ecoando, o que eu tô emitindo, o que eu tô pensando, que emoção que eu tô tendo. Mas quais são os passos para mim mudar a minha perspectiva, né? O que é que eu tenho que fazer? E eu tenho 6 passos para você que eu adquiri com o tempo, com experiências próprias, com percepções, com as pessoas que eu atendi.
o campo de batalha mesmo, o campo de percepção, de análise, de observação que me trouxe, de forma resumida, esses 6 passos para vocês. Que eu realmente consegui ver uma mudança real, que foi aplicado e eu consegui ver uma mudança perceptiva, real, tá? A primeira coisa é, lembre-se que você se torna o que você pensa, tá? Então, os seus pensamentos, suas emoções, elas viram ações, né? A partir do que você pensa, você vai agir conforme aquilo que você está pensando. As suas ações, quando você fica repetindo essas ações por determinado espaço de tempo, né? A repetição vai se tornar um hábito na sua vida. O hábito, quando integrado e você vai tendo aquele hábito por muito tempo, vai virando o seu caráter, né? A sua personalidade. E o caráter, durante muito tempo com aquele caráter, vai virar o seu destino. Então, muito cuidado com os seus pensamentos e as suas emoções, porque elas viram ações, que viram hábitos, que viram caráter, que viram o seu destino. Então, se você não está gostando do seu destino, vai lá para a ponta, a causa principal, e começa a observar primeiramente o que você está pensando e o que você está sentindo, qual é a vibração primordial. Segunda coisa, sempre diante de obstáculos, lembre-se, a palavra imaginação é muito forte e eu preciso que você deixe a sua imaginação trabalhar a seu favor, né? Como eu mencionei anteriormente, a mente é um campo vazio, fértil, que tem todas as possibilidades. Então, diante de obstáculos, você vai colocar o seu objetivo ali, você vai deixar a sua mente usar a imaginação para ir dissolvendo, ultrapassando e movendo aqueles obstáculos, né? Use essa mente a seu favor, né? Essa imaginação a seu favor. A terceira coisa é, concentre-se no seu objetivo todos os dias. Por quê? Uma forma prática é acorda, pensa, escreve os passos. Porque quando você fica no mental, aquilo vai embaralhando. Você pensa uma coisa, depois você pensa outra. Então imagina assim, você tem a terra, aí você vai lá, planta uma ideia. Ah, não, acho que não é mais isso. Aí você vai lá, tira aquela ideia e planta outra. Ou você não tira a ideia, você vai colocando uma semente em cima da outra. O que vai virar? O que você acha que vai virar? Aí lá na frente tá uma confusão, uma bagunça, que você não sabe nem onde começou, o que tá acontecendo, você sabe nem o que você plantou. Então escreve. Escreve qual é o seu objetivo, a sua meta, como você pretende chegar lá, quais os primeiro passo, segundo passo, tudo que você tem que fazer para conseguir atingir aquele objetivo. E lembre-se do anterior quando você chegar num obstáculo. Então faça isso quando acorda, faça isso antes de dormir, escreva seus passos, os seus caminhos, aquilo que você quer alcançar num futuro próximo e num futuro a longo prazo, certo? Quarto passo, guarde pelo menos 10% do que você ganha. Esse é um passo complicado na maioria das vezes, né? Porque a pessoa fala, Jéssica, como é que eu vou guardar 10% que eu ganho? Tá tudo comprometido, né? Mas uma vez eu ouvi isso de uma pessoa que possuía uma condição financeira um pouco acima da média, né? E aí ela falou assim pra mim, não é o quanto você ganha, é o quanto você mantém, o quanto você guarda daquilo que você ganha. Não adianta você pedir mais, ganhar mais, se você vai gastar mais. Você vai ficar sempre... você sempre vai querer ganhar mais porque você quer gastar mais, porque você tá formando mais dívidas, mais gastos, blá blá blá. Então, quando você ganha uma certa quantidade e você consegue guardar 10% dessa quantidade, você sempre vai tentando manter o mesmo padrão, ou mesmo que você amplie o padrão, sempre vai ter uma reserva ali, né? Eu não gosto de chamar de reserva de emergência, eu gosto de chamar de reserva de segurança. Você só vai se sentir seguro. Porque se a gente põe a emergência, a gente já está enviando para a lei da atração que vai acontecer alguma coisa de emergência que a gente vai precisar gastar. Então, coloca sempre uma margem de segurança, né? Então, um planejamento de disciplina financeira é muito importante para qualquer objetivo que você tenha na vida material, tá? Eu não tô falando aqui de metas espirituais, eu tô falando aqui de uma meta
material, que a maioria das pessoas que procuram pela lei da atração estão querendo algo material, né? Quinto passo, ação. Não adianta termos ideias brilhantes, pedirmos, orarmos, implorarmos para não acontecer alguma coisa, ou para acontecer alguma coisa, se a gente não fizer a nossa parte. O agir é ir de encontro com os nossos sonhos, né? Se você tá querendo alguma coisa no futuro, começa a fazer um pouquinho hoje, porque você já começa a entrar na vibração que você quer para atingir aquilo. Então, se você quer mudar de emprego, você quer mudar de profissão, mudar de área, já começa a fazer um pouquinho disso hoje, para lá na frente você já começar a encurtar esse espaço e tempo. É o famoso buraco da minhoca, onde você dobra o espaço e tempo. O que aconteceria lá, você traz para o presente e você começa a fazer aqui, né? E o sexto e último passo, não é um passo, né? É uma frase de Lance Armstrong. Ele vem trazer uma frase mais ou menos assim: a dor é temporária. Pode durar minutos, pode durar horas, pode durar dias. Pode durar até um ano, mas eventualmente a dor passa. E algo tomará o lugar da dor. Porém, se você desistir, a dor vai durar para sempre. Né? Essa é uma frase muito importante, muito legal que ele trouxe, que eu venho trazer para fechar essa questão da lei da atração. Que lembre-se, se você tiver uma dor, não desista. Se você já sofreu até agora, busque uma recompensa pelo esse sofrimento, porque se você desistir, só vai ficar dor, só vai existir o sofrimento. Se você continuar, você vai conseguir. Outra frase que eu lembro muito bem é que assim: enquanto você não concretiza o seu objetivo, você é louco. Quando você concretiza o seu objetivo, você é visionário. Então, muitas pessoas aí foram chamadas de loucas, lunáticas. Quando elas conseguiram atingir o objetivo, elas passaram a ser chamadas de visionários. Então, não desista dos seus sonhos, continue na sua jornada, porque quando você chegar lá, aplausos não faltarão. Mas você não precisará mais deles, porque você já tem os aplausos dentro de si, que você não desistiu e que você continuou, tá bom? Esses são os passos para a lei da atração. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ampliado sua visão, uma visão diferente, nova, pra gente entender exatamente como isso funciona de uma forma mais resumida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, comenta o que você achou, se inscreve no canal e ativa o sininho para as próximas notificações. Envia para alguém que tá viajando sobre o que é a lei da atração, que eu acho que vai clarear as ideias dessa pessoa também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!